Olá, bom dia a todos. Então, o Loureiro me passou a missão aqui de contar para vocês um pouco da Tiguan Space. Então, acho que vocês já conheceram um pouco o carro segunda-feira à noite. E o carro foi desenvolvido também em cima da nossa estratégia de matriz modular MQB. Então, só para confirmar, então, a distância é padronizada entre o eixo, entre o centro da roda e as pedaleiras, e a arquitetura é totalmente flexível. Então, entre eixos, a distância do balanço dianteiro e balanço traseiro é totalmente flexível nessa plataforma. Eu, continuando falando um pouco das dimensões do carro, então o entre-eixo do carro eu tenho 2.790, comparando com a versão antiga, eu tenho um ganho de 185 milímetros. Isso também, falando do comprimento total do carro, eu tenho 4.701, um ganho de 274 milímetros. Aqui vale ressaltar o balanço dianteiro da Tiguan Space, ela é menor comparada com a Tiguan antiga. Isso eu tenho um ganho, principalmente em entradas de valetas e lombadas, melhorando o ângulo de ataque. Isso para Tiguan de 5 lugares, eu tenho um porta-malas de 710 litros de volume. Um volume bem generoso, muito interessante para esse tipo de veículo. Mas para Tiguan Space eu também tenho uma opção de 7 lugares. As dimensões do carro são iguais, idênticas às de 5, porém muda no volume do porta-malas. Quando eu tenho o banco da terceira fileira deitado, o volume fica 686 litros. E quando eu tenho ele em pé, com os ocupantes sentados na terceira fileira, passa para 216. Também uma referência nos veículos comparado com outros veículos dessa categoria com 7 lugares. Um volume muito interessante. Aqui tem uma visão de cima, mostrando toda a versatilidade dessa disposição dos bancos. Então tem a terceira fileira de bancos aqui, podendo dobrar um ou os dois. Eu consigo dobrar o banco central ou dobrar todos os conjuntos dos 5 bancos. Esse carro também foi desenvolvido utilizando aços de alta resistência, aços formados a quente. Podemos ver aqui que os aços marcados em roxo, lilás, na coluna A, na coluna B, no túnel do veículo, são todos aços formados a quente, e também aços de ultra alta resistência, esses aços em vermelho. Isso favorecendo principalmente em creches, né, absorção de energia, tendendo a aços de alta resistência, e com esses aços eu consigo fazer eles mais delgados, ganhando também em peso do veículo. Continuando na parte de segurança, ele vem equipado com 6 airbags de série, 2 frontais, né, motorista e passageiro, 2 laterais dianteiros, também para motorista e passageiro, e o airbag de cortina, que ele corre toda a lateral do veículo, desde o banco dianteiro até o passageiro. Ele vem também com a tecnologia proativa para os passageiros. O que essa tecnologia nos traz? Ela usa o sistema de ESC para identificar um potencial risco de condução do veículo. Se você pega algum piso escorregadio e você tende a escorregar, o sensor utiliza o sensor do ESC, ele vai aparecer uma mensagem no cluster indicando que foi reconhecido um potencial acidente. Ele vai utilizar um motor elétrico que tem um cinto, pré-tensionar o cinto, para você ficar na posição adequada uma possível colisão, e ele fecha os vidros laterais e o teto panorâmico do carro. A ideia aqui, principalmente, de fechar os vidros laterais, e como o carro tem os airbags laterais e o airbag de cortina, eu tenho uma maior resistência, um apoio maior para uma maior eficiência dos airbags. Então essa é uma tecnologia muito interessante para a segurança de todos no veículo. Ainda eu tenho aqui a frenagem automática pós-colisão. Esse é um item interessante porque pesquisas mostram que 25% dos acidentes são acidentes sequenciais. O que seriam esses acidentes sequenciais? Por algum motivo o motorista dorme no volante
ele vem a colidir com o guarda-reio, nessa primeira imagem, e quando ele acorda nessa primeira batida, ele se assusta e a tendência é o quê? Tirar o veículo para a esquerda, podendo colidir com o veículo que vem no sentido contrário. A ideia aqui é justamente isso, evitar essa velocidade do veículo. Então, nessa primeira colisão, o sensor de airbag identifica que ocorreu essa primeira colisão e já prepara o carro utilizando o sensor de SC, ele começa a desacelerar o veículo a 6 metros por segundo, para você evitar a colisão com um carro que vem no sentido contrário, caso você esterce o veículo para a esquerda. Mais um item de segurança que vem equipado nos nossos carros na Tiguan Space. Agora falando um pouco da suspensão. A suspensão da Tiguan Space vem totalmente desenvolvida para esse carro, diferente do que a gente tinha na Tiguan modelo antiga. Então eu tenho na dianteira McPherson, suspensão com quadro em aço, de baixo peso e alta capacidade de carga. Tenho na traseira Multilink, eu tenho duas versões de quadro. Eu tenho um quadro para a versão 4x2, eu tenho uma suspensão traseira 4Link para transmissão, para tração 4motion. As duas opções são, então, no caso, 4Link ou Multilink. Fazendo um resumo agora dos itens de chassi, eu tenho direção elétrica de série em todos os modelos. A direção elétrica aqui, o motor elétrico fica na caixa de direção. Eu tenho freio de estacionamento, eletromecânico, auto-hold e hill-hold. A ideia é muito interessante, principalmente nessa função auto-hold. Porque qual é a ideia do auto-hold? Principalmente nos veículos automáticos, quando você para o veículo, principalmente no semáforo, a tendência é que o veículo fique em movimento. Então você fica com o pé do freio, fica freando o veículo no pedal de freio. A função auto-hold faz isso automaticamente para você. Você não precisa ficar lá toda vez que para o veículo freando o carro. E a função hill-hold é quando você está numa aclive, o veículo vai tender a descer no momento da saída, ele segura o veículo para você ter a facilidade de sair o veículo suavemente, sem o veículo retornar para trás. Também vem equipado com monitoramento de pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração. Vem também na versão R-Line a opção de ABS Off-Road, que é justamente acho que a maioria de vocês já ouviram falar, mas só para reforçar, é quando a roda ela tende a travar em alguns microsegundos para formar uma cunha de terra, principalmente em estradas não pavimentadas, para facilitar e diminuir o tempo, a distância de frenagem. O carro vem com freio a disco nas 4 rodas e vem com a opção de Hydraulic Brake Assist, que essa função justamente outros estudos que a gente é aplicado e a gente tenta desenvolver para melhorar cada vez mais a segurança do veículo, que os motoristas, a maioria dos casos, ele tem um reflexo numa frenagem de emergência, então eu percebo e tenho o reflexo de pisar no pedal do freio, mas muitas vezes motoristas comuns não conseguem aplicar a força necessária no pedal de freio. Então ele utiliza da bomba do SC para completar a força necessária até atingir o ciclo do ABS. Atingindo o ciclo do ABS, daí eu consigo diminuir a minha distância de frenagem com essa tecnologia HBA. Aqui é uma novidade no Tiguan Allspace, é a seleção do perfil de condução. Então aqui eu consigo selecionar dentro de vários perfis adequados dependendo da minha condução. O primeiro deles é o perfil normal, que é para estradas e ruas pavimentadas. Selecionando esse perfil, no botão que eu tenho no console central, eu posso apertar a opção Mode. Apertando a opção Mode, ele vai abrir uma opção Eco, Normal, Sport ou Individual. Uma vez selecionada a opção Normal,
ele vai dentro da direção, transmissão, do ACC, farol dinâmico e a climatização, ele vai deixar automaticamente todas essas opções selecionadas na normal. Caso eu queira o Sport, o que ele faz? Ele muda a direção para o Sport. O que isso causa? A direção ela vai ficar um pouco mais dura, mas para você ter um carro, uma sensibilidade no carro mais esportivo, mais na sua mão. A mesma relação é as curvas de troca de marcha, um pouco mais esportiva. No caso do ACC e farol dinâmico, ele muda um pouco a sensibilidade do sistema. Então, por exemplo, do ACC ele vai ser um pouco mais agressivo na aproximação do veículo que está à frente. E eu também posso fazer a seleção de forma individual. Caso eu queira deixar a direção no menu Sport, eu perco individual, escolho direção Sport e posso escolher ACC na opção normal. Eu faço no meu perfil individualmente. E a climatização tem a função normal e eco. Quando eu aperto o eco, todos os itens vão para a forma econômica, prevalecendo a economia de combustível nessa seleção de perfil. Mas ainda eu tenho mais. Eu posso escolher, rotacionando o meu botão no console central, a opção Snow. No caso aqui, em estradas com neve ou camadas de gelo. Para nós, aqui no Brasil, é difícil a gente encontrar regiões com neve, mas muito fácil com lama. Então essa opção também serve para lama, para terrenos com pouca aderência, com baixo atrito. Uma vez selecionada essa função, o que o carro vai acontecer com ele? Ele já vai... A central de gerenciamento já entende que o carro está nessa condição de baixo atrito, então ele melhora a curva do controle de tração, ajustando o carro para ter uma melhor tendência direcional. Porque eu vou estar em pisos de baixo atrito, então a tendência do carro sair de frente é muito grande. Então ele vai controlando direcionalmente devido ao ajuste da curva do controle de tração. Ele proporciona maior tração. Como que ele faz isso? Proporcionando uma aceleração mais plana. Então, se você quiser acelerar o veículo de forma, dependendo da velocidade que vai ser acelerando o pedal do acelerador, ele controla a abertura da borboleta para acelerar o carro de forma mais plana, diferente de uma condição normal, porque ele entende que você está num perfil de snow. E as trocas de marcha ocorrem mais cedo também. Eu tenho também o perfil fora de estrada, off-road. O que ele faz? Ele já automaticamente, ele aciona o Hill Descent Assist, então para aclives de até 10%, declives, né? Até 10%, ele mantém uma velocidade de descida até 30 km por hora. O Hill Hold fica acionado, que é a opção caso você precise sair num aclive. O ABS Off-Road também é acionado nessa opção. E o EDS, a relação de bloqueios entre as rodas, é uma relação maior de bloqueio até uma velocidade de 80 km por hora. A curva do acelerador também mantém uma curva mais plana e as trocas de marcha ocorrem agora mais tarde para você ter uma maior rotação do motor. Isso na condição off-road. Nessa condição off-road eu também tenho a possibilidade de escolher individualmente. Caso eu queira deixar na opção off-road, mas eu não quero usar o Hill Descent Assist, eu coloco off-road individual, também rotacionando meu botão no console central, e eu consigo ativar e desativar a qualquer momento o Hill Descent Assist. Mesma coisa para o Hill Hold, e o EDS eu escolho a opção de on-road ou off-road, dependendo do meu desejo, isso individualmente para cada cliente e motorista do carro. No Tiguan R-Line, ela vem de série com tração 4Motion, então é uma tração permanente nas 4 rodas, e acho que a maioria, não sei, de vocês já tiveram a oportunidade de dirigir um carro 4x4 e conseguem perceber a vantagem que eu tenho de utilizar um tipo de carro 4x4. Ele proporciona maior segurança tanto fora de estrada como também em estradas pavimentadas, porque em curvas, mesmo em asfalto, o carro fica bem mais interessante mais no chão de fazer uma curva, tanto fora como dentro de estrada. Então essa é uma grande vantagem nos dois tipos de condução, né? Tanto para pisos escorregadios, dependendo das condições de clima, chuva, isso também
ajuda muito na condução do veículo. O carro vem com monitoramento de pressão dos pneus, então essa é uma novidade na Tiguan e é um item bem tecnológico, porque agora eu passo a ter um medidor de pressão individual em cada roda. Então, normalmente a gente vinha apresentando que ele utilizava o sensor do ABS para fazer a leitura do sistema. Esse não. Então, esse eu tenho um sensor de pressão individual em cada roda e eu tenho uma caixa que se comunica com esse sensor, uma central eletrônica, em cada caixa de roda. Então ele se comunica com esse sensor, então eu sei qual a roda que está com baixa pressão. Sabendo isso, eu consigo mostrar no meu central de infotainment, a roda e a pressão, exatamente a pressão que está, quer dizer, se está ideal, ele vai mostrar lá ideal e o número que está, e se não, ele vai dar um alerta sonoro e visual no meu central de infotainment falando, por favor, calibrar os pneus. E isso traz o quê? Maior segurança, porque você não vai usar o veículo com pneu descalibrado e maior economia de combustível para o motorista. Isso também, na central eletrônica eu consigo selecionar conforto, que é a carga do pneu. Se eu tiver com o carro carregado, normalmente a pressão dos pneus muda. Então isso eu consigo também mudar na seleção do central de infotainment, falar o meu veículo está carregado, então ele já entende que ele tem que usar um outro padrão de pressão para comparar com os pneus, para comparar com o que realmente está nos pneus. Agora o Tiguan ele é equipado com um novo radar de detecção. Esse radar ele traz um ângulo maior de leitura e uma unidade de processamento melhor. Com isso, com esse radar, com essa unidade de processamento, eu consigo agora detectar pedestre. Então agora o Tiguan passa a utilizar esse novo radar e consegue detectar pedestre. Uma vez detectado o pedestre e o motorista não tem nenhuma reação e vê que pode acontecer algum acidente, o carro assume o controle do freio e freia o veículo para você. Lembrando sempre que a responsabilidade de condução do veículo é sempre do motorista, nesse caso. Continuando então, a tecnologia ACC, Adaptive Cruise Control, continua utilizando esse mesmo radar. Então você consegue controlar, além da velocidade que você tem do carro, você consegue controlar a distância pré-programada que você deseja ficar do carro da frente. O ACC vem com a função Stop and Go, principalmente em trânsito, é uma função muito interessante, ajuda, né, na parada do veículo e acelerar a parada e acelerar, o veículo faz isso automaticamente. E ele evita ultrapassagem pela direita quando você estiver numa estrada a 80 km por hora. Se você está na direita e o radar identifica um carro à esquerda, ele automaticamente vai seguir o carro que está à esquerda, não vai ultrapassar. Caso você sinta, eu gostaria de fazer essa ultrapassagem pela direita, você pode assumir o controle do carro a qualquer momento, acelerando, daí você está no controle do veículo novamente e passa pela direita, sob sua responsabilidade. O carro também tem Front Assist. O Front Assist, ele utiliza também esse mesmo radar. O que ele faz? Ele identifica, ele fica monitorando sempre os veículos, todo o movimento na frente do veículo. Se ele encontrar uma situação de perigo, uma aproximação muito rápida do veículo à frente, ele vai, em primeiro momento, ele vai dar um alerta visual e sonoro para o motorista e ele vai dar uma frenagem de emergência. Se o motorista não reagir nesse momento, no segundo momento ele já vai começar a frear o carro a uma desaceleração de 3,5 metros por segundo quadrado. E isso ele vai aumentando num terceiro momento, de 6 a 8, até a frenagem total, caso o motorista não reaja em nenhum desses momentos. Isso para altas velocidades. Na cidade eu tenho o City Emergency Brake, que ele também identifica o veículo, o radar, utiliza esse mesmo radar, monitorando os veículos da frente. Ele vai dar um aviso sonoro também no primeiro momento. Essa frenagem de alerta, caso o motorista não reaja, ele já vai e freia o veículo a uma desaceleração de 8 metros por segundo quadrado. Se eu tiver a baixas velocidades, de 4 a 30 km por hora,
eu já não tenho essa frenagem de emergência. Ele identifica um potencial acidente e já freia o veículo automaticamente. Isso traz muito mais segurança para nós, condutores, né? A gente tem um motorista, né, passageiro ao radar, olhando sempre o carro, o movimento e nos alertando para qualquer potencial perigo. O Tiguan agora vem com... O Tiguan Space vem com Full LED, trazendo maior conforto para o motorista, luzes brancas e maior vida útil por ser LED, então a vida do farol é muito maior. E ele vem com a função DRL para todas as versões, DRL em LED também. Falando de farol, eu tenho duas versões de controle dos faróis, vamos chamar. A primeira é a mais sofisticada, que é a Dynamic Light Assist. O que essa função faz? Normalmente, principalmente digo eu, se eu estou no escuro, numa estrada, no caso aqui mais do que 60 km por hora, eu costumo fazer o quê? Se não tem ninguém na minha frente, eu ligo o farol alto. Está no escuro, ligo o farol alto que eu acho que é mais cômodo. Se eu observo algum carro vindo, eu abaixo o meu farol e volto para o farol baixo, espero o carro passar e volto a ligar o farol alto manualmente. Essa função Dynamic Light Assist, ele faz isso automaticamente, sem o meu comando. Então, eu tenho uma câmera no para-brisa e ele fica monitorando. Se a câmera identifica algum veículo se aproximando, tanto no sentido contrário, ou se eu tenho um veículo na minha frente e ele vai estar com o farol alto, ele vai abaixar o farol, ou no caso do Dynamic Light Assist, ele tem uma máscara, então ele vai desviar o foco do carro, no caso aqui da imagem, do carro que vem no sentido contrário, ele vai desviar o foco para não ofuscar o veículo da frente, colocando uma máscara tampando parte do feixe de luz. Isso no caso do Dynamic Light Assist. Essa opção vem no R-Line. No caso do Comfort Line, eu tenho uma função que é Light Assist. Nesse Light Assist, ele não tem essa máscara, mas ele liga e desliga o farol alto e o farol baixo, fica modulando isso, dependendo se tem um veículo na minha frente ou vindo no sentido contrário, ele liga ou desliga o farol. O carro vem também com detector de fadiga, e são itens de série do carro. Como que funciona o detector de fadiga? Então, nos primeiros 15 minutos de condução do veículo, ele vai monitorar o seu movimento, o seu modo de conduzir. Pegando esses primeiros 15 minutos, passando o tempo, em tempos, ele compara como você está conduzindo e como foi esses primeiros 15 minutos. Se tiver muita divergência, ele vai falar, provavelmente você está cansado, por favor, faça uma pausa. Ele vai dar um alerta visual e sonoro, mostrando no cluster, no meio do cluster, falando, por favor, faça uma pausa. Trazendo também maior segurança e comodidade para o motorista, alertando ele sobre um possível desgaste. Aqui eu tenho o ar-condicionado Climatronic, a Tiguan Space traz de série o Climatronic de 3 zonas, então eu tenho de forma independente a temperatura do motorista, do passageiro e a temperatura dos passageiros do banco de trás. Aqui vale falar que a temperatura do passageiro do banco de trás pode ser comandada independente pelo passageiro do banco de trás. Ele tem o próprio controle no console central atrás, que ele consegue selecionar a temperatura, não dependendo dos passageiros do banco da frente. E ele também vem equipado com um filtro de poeira e pólen com revestimento de polifenol, trazendo um risco menor. Ele pode até reduzir penetrações de poluentes e fungos alérgicos que podem causar problemas para os passageiros. Então é um item, um revestimento a mais que trazemos no filtro de poeira e pólen. Tiguan Space vem com o Park Assist 3.0. O 3.0 ele traz uma função a mais, que é estacionar de forma perpendicular de frente. Então, caso eu queira estacionar o veículo de frente, eu simplesmente venho com o veículo, uma velocidade de manobra de 7 km por hora,
e indica o veículo na vaga. Uma vez indicado, ele identifica a vaga e você aperta o botão de Park Assist e ele faz a manobra automaticamente. Tem a função justamente de parar perpendicular de ré, então eu passo o veículo passo em frente, pela frente da vaga, uma velocidade de aproximação de até 20 km por hora, ele identifica a vaga e faz a manobra de ré. E também posso fazer a manobra em paralelo. Essa função 3.0 também traz a frenagem automática. Caso seja necessário, eu exceda essa velocidade de 7 km por hora de manobra, ele vem intervir no freio. E se ele identifica um risco de colisão também, ele freia o veículo para nós. Agora também tem no Tiguan a função Easy Open e Easy Close. O Easy Open acho que já é conhecido de vocês. Eu tenho a função, venho com as duas mãos ocupadas, eu com o simples movimento do meu pé embaixo do para-choque, eu consigo, ele abre automaticamente de forma elétrica o porta-mala. Agora eu tenho a função Easy Close de forma, eu falo, função delay. O que acontece? Se eu apertar o botão para fechar, ele vai me dar um aviso sonoro que está fechando vai me dar um aviso sonoro que eu tenho a intenção de fechar. Por exemplo, eu vou pegar uma caixa com as duas mãos. No momento que eu distancio do veículo, eu estou com a chave no bolso, pelo sensor, pela frequência da chave, ele sabe que eu estou saindo de longe do veículo, ele fecha a porta automaticamente, sem depender de eu fisicamente fechar a porta. Isso de forma elétrica. Muito mais praticidade e conforto para nós. Mas eu dou o aviso primeiro que eu quero fechar isso? Você tem que dar o aviso. Se você estiver descarregando, ele não vai fechar. Não vai fechar. Você tem duas opções. Você tem uma função antiga que simplesmente você aperta o botão e ela vai fechar. Ou você aperta o botão com um azinho, que ele vai ter dois botões. Né? O segundo, ele vai ficar com uma luzinha amarela e um apito. Você vai estar próximo do veículo embaixo da tampa, ele não vai fechar porque ele reconhece que você está com a chave no bolso. Se você deixar a chave, por exemplo, dentro do compartimento do porta-mala, ele não vai fechar porque a chave vai estar lá dentro. Você saiu com a caixa, saiu com a chave junto, ele fecha automaticamente. Aqui eu tenho duas opções de motores na Tiguan Space. Eu tenho a motorização 1.4 TSI, que ela vem com Total Flex, então E22 é 100 álcool e gasolina, a potência 150 cavalos a 5.000 RPM e um torque máximo de 250 Nm. Isso já em baixa rotação, então a partir de 1.400 eu já tenho à disposição 250 Nm de torque. Aceleração de 0 a 100 em 9,5 segundos e uma velocidade máxima de 198 km por hora. Essa Tiguan, com essa motorização, vem equipada com a transmissão DQ 250 de 6 marchas, banhado a óleo. Eu também tenho a opção do motor 2.0 TSI. Essa é com apenas um combustível, apenas com gasolina. Esse motor 2.0 é o mesmo que equipa o Golf GTI, é um motor bem conhecido de vocês e um motor muito interessante, com muita potência. A potência eu tenho 220 cavalos e um torque aqui maior de 350 Nm, também a baixa rotação, aqui é 1.600 RPM. A aceleração do veículo é de 6,8 segundos, de 0 a 100, e a velocidade máxima de 223 km por hora. Aqui eu passo a ter uma transmissão DQ500 de 7 marchas, também banhada a óleo. A diferença das duas é devido que esse motor tem mais torque, então precisa de uma transmissão um pouco mais robusta. Todos os carros vêm instalados com Start-Stop, então Start-Stop também acho que já é conhecido de vocês. Quando eu paro o veículo, em semáforo ou em trânsito, o motor desliga automaticamente. Essa versão 2.0, ele consegue identificar na iminência do veículo parar, então antes de parar, um segundo, um pouquinho antes de você parar, ele já desliga o veículo para você. Mas isso é bem próximo da parada do veículo. Maior economia de combustível, proporcionando ainda mais economia de combustível.
Caso eu não queira utilizar essa função, eu tenho a opção no console central e simplesmente desligar, e o veículo não desliga. Isso vai de cada condutor. Aqui um pouco do consumo de combustível. Então, no caso do motor 1.4, que é Total Flex, eu tenho um consumo de gasolina na combinado de 10,8. No caso do álcool, E100, na opção combinado de 7,3. Falando do motor 2.0 TSI, apenas com gasolina, eu tenho um consumo combinado de 8,9. O carro também vem equipado com Active Info Display de 12,3 polegadas e ele é totalmente personalizado. Então eu posso deixar o contagiro e o velocímetro e o mapa no meio, ou todo a tela em mapa. Isso eu posso personalizar de acordo com a minha necessidade. Posso mostrar informações de condução, velocidade do veículo de forma digital, e eu programo isso tudo no controle do volante. E o carro também vem com uma central de infotainment de 8 polegadas. Aqui uma central sensível ao toque, e ele tem um sensor de aproximação. Então, se aproximo minha mão próximo do rádio, os ícones eles ficam maiores, facilitando a identificação para você selecionar. Ele tem comando de voz, Bluetooth, principalmente para os celulares. Eu tenho 2 entradas SD card, que está no porta-luvas, 2 entradas USB, 3 entradas USB, 2 na frente e uma atrás, para passageiros digitais, e o auxiliarinho. E esse rádio também vem com App Connect, que é aquela função que eu posso espelhar tanto Mirror Link, Android Auto ou Apple CarPlay. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos.